Bom dia, bem-vindos ao Projeto Niche. O tema de hoje é corpo, imagem, comida e cultura. Quanto é suficiente para saciar uma fome? Depende da resposta de quem é alimentado, ou não. A quantidade de comida, quantas vezes se alimenta por dia, não é só a orientação do pediatra. É o que eu acredito que vai fazer bem ou não para aquele filho. O que está fazendo aquele corpo crescer, se desenvolver, tomar novas formas. E essas formas que esse corpo está tomando, são formas desejáveis? Eu estou achando bonito? Eu estou achando feio? Que tipo de julgamento e de impressão eu começo a ter com aquele corpo que vai se desenvolvendo na minha frente, que ora cresce em altura, ora cresce para os lados, ora cresce para cima, ora cresce para os lados. Estava atendendo uma criança de 5 anos. 5 anos. Uma criança extremamente esperta, e a gente estava trabalhando questões de linguagem, de atenção, e aí eu disse para a criança, vamos brincar de antônimos, dos contrários. Contrário de pequeno, grande, muito bem. O contrário de alto, baixo, muito bem. E aí eu tive a ideia de falar o contrário de doce. E ele me respondeu, comida saudável. Comida saudável. Mas eu acho que sua brincadeira dos antônimos, eu acho que ela vai mostrando o quanto a alimentação, o corpo e a imagem corporal vão sendo sobredeterminadas ao longo da vida. Ou seja, a gente vai colando significações, ideias, afetos, né, em tudo isso. E, certamente, eu acho que isso vem pelo contexto da alimentação na constituição do psiquismo humano. Né? Na constituição do psiquismo humano, eu quero dizer com isso, como o psiquismo se funda, né? Como ele surge, né? Como a gente começa a pensar, a sentir, a partir do que e como. Freud, na verdade, quando eu falo aparelho psíquico e psiquismo, é uma ideia do Freud, né? Que foi um inovador, e esta, para mim, foi a principal ideia dele, que foi fazer do psiquismo um aparelho psíquico, com leis e funcionamentos próprios. E o que ele vai contando para a gente? Que a alimentação é o veículo que funda este aparelho. O aparelho psíquico, ele começa através da alimentação. Como? Quando a mãe alimenta o seu bebê lá, vamos pensar na primeira experiência de satisfação. Quando o bebê tem fome pela primeira vez, a mãe vai alimentar esse pequeno bebê. Como a Malca falou, seja pela mamadeira, seja a mãe, ou seja, alguém que efetue a função materna, que faça uma função de mãe. Ela está alimentando esse bebê estava com fome, ele tinha uma sensação física de fome. Ele ainda não consegue reconhecer essa sensação física de fome, já falamos sobre isso, mas ele sente um desconforto. Ele chora, ele tem fome, a mãe alimenta, a mãe sacia essa fome, mas junto com essa fome tem o colo da mãe, tem o cheiro da mãe, tem o calor da mãe, né? Tem o acalento da mãe. Daí, a gente já colou, a gente já adesivou um monte de outras significações nesse alimento. Por quê? Quando esse bebê, pela segunda vez, for ter algum tipo de fome, ele não vai ter mais só fome de comida, né? Ele vai ter fome de amor. O que gera a compulsão, ou o que gera uma relação adicta com alguma coisa, não é a coisa, ou seja, não é o objeto, não é a comida, não é o açúcar, é o tipo de relação que a gente estabelece com este alimento, com este objeto, seja ele qual for. Pode ser um batom, né? A gente pode comprar batons loucamente. A gente não pode dizer com isso que o batom é um objeto adicto. Restrição gera compulsão. O exemplo mais nítido e claro que eu tenho disso, e que eu conto em muitos lugares, porque para mim foi fenomenal, foi uma amiga minha que chegou e disse para mim, pá, eu preciso de uma ajuda. Eu falei, o que foi? Ela falou, meu filho, o filho dela tinha 4 anos à época, meu filho para nas festas infantis, do lado da mesa de guloseima, sabe aquelas mesas de guloseima cheias de coisa? Lá fica, de lá não sai, não participa da festa, não faz mais nada, só fica nessa mesa. E eu disse para ela, mas por que você acha que isso está acontecendo? Ela falou, eu não sei. Eu falei, ele come doce em casa? Na sua casa tem doces, tem chocolates?
E ela me diz, claro que não. Eu falei, mas por que claro que não? Ela falou, não, porque eu não dou açúcar para ele. Eu falei, mas aí o que ele vai querer numa festa? É só um doce. Eu falei para ela, eu cheguei a dizer para ela, mas amiga, você não come chocolate? Ela falou, eu como escondido. Falei, então, é isso que está gerando esse tipo de comportamento no seu filho. É algo a que ele não tem acesso. Quando a gente fala de compulsão alimentar, por exemplo, é algo que ajuda muito no tratamento, e por isso eu trabalho com nutricionistas específicas, né, principalmente da nutrição comportamental, que dizem que o número 1 para isso, a primeira conduta clínica é a permissão incondicional para o paciente comer. Né? Aí os pacientes dizem assim para mim, que eu posso comer a quantidade de chocolate que eu quiser no mundo? Eu falei, pode. Não, mas aí eu vou virar uma baleia, eu vou comer um monte de chocolate. E eu digo, não vai. Se você estiver conectado com a sua vontade, com a sua fome, com a sua necessidade, com o seu corpo, você não vai comer. Você vai comer um tantinho de chocolate, aquilo vai te saciar e, né, ficamos assim. Né? Isso acontece, esse comer compulsivo, quando a pessoa pensa, eu vou comer tudo agora que eu preciso comer porque amanhã eu estou de regime, amanhã eu estou de dieta. E aí esse comer, ele vira compulsivo. Por isso que dietas de emagrecimento restritivas não se sustentam, né? Porque depois de uma dieta tão restritiva, né, essas pessoas que, eu cortei todos os carboidratos da minha vida, eu não preciso deles, né? Aí eu digo, coitados, tão fofos, por que você fez isso com eles? Mas o que vai acontecer? Essa pessoa vai negando, né, a sua fome, a sua vontade. Né? As pessoas falam, quem precisa de carboidrato na vida? Quem precisa de pão francês na vida? Por quê? Porque isso vai sendo negado. A sua fome, lógico, a sua fome, a sua necessidade, elas vão sendo negadas. E aí chega uma hora que isso vira insustentável. Né? Aí o que se brinca aí o sujeito não consegue comer um pãozinho francês, ele come a padaria. Eu preciso fazer um ajuste no nariz, eu preciso fazer um ajuste na orelha, eu preciso arrumar meu cabelo, eu preciso arrumar não sei o quê, arrumar a sobrancelha, arrumar o pelo do nariz, arrumar o nariz, arrumar a cor do batom, arrumar quantos colares eu uso, quantas não sei o quê. Claro que são coisas muito boas que podem dar contornos e enfeitar um corpo que a gente quer enfeitar e pode esconder e pode... Puxa, tudo depende do uso que se faz. O objeto em si não tem culpa nenhuma, seja o objeto alimento ou o sapato da nossa amiga centopeia. Não importa, o objeto não tem culpa. A responsabilidade é da função que a gente faz. E essa função pode ser patologizante ou saudável. E o mais importante do corpo é o recheio dele. E o recheio tem a ver com o recheio das relações, assim, que tipo de alimento, daí não da comida, né? Que tipo de alimentos foram interiorizados que não me saciam, ou que eu acho que foram tão grande, é tão pesado que eu preciso vomitar e colocar para fora, que tá demais, não tô aguentando aquilo tudo. Que tipo de alimento veio tão pesado, tão difícil, que eu preciso vomitar aquilo? Ou então, que tipo de comida é essa que não preenche? O tratamento para qualquer uma dessas questões, ele é multiprofissional. Por quê? Né? Primeiro, a gente precisa entender como o sujeito chegou a isso, então, como ele estabeleceu essa relação com a comida, né? Que caminhos psíquicos foram sendo feitos e sendo construídos a partir daí, né? Que significações ele foi, né, colando na comida, que tipo de relação. Tem uma questão que é o comer emocional, né? Que todos nós comemos de forma emocional, mas o que é? É eu comer o meu afeto. Então, eu comer tristeza, eu comer dúvida, eu comer raiva, eu comer queixa, eu comer frustração, eu comer alegria, eu comer excitação. Né? Por que isso? Porque é um psiquismo que não consegue nomear, identificar e processar isso. O que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, aonde eu coloco isso, que tipo de associações eu estou fazendo. Então, aconteceu um evento, esse evento se liga ao quê? Esse evento afeta a mim como? Percebe que tem um trabalho psíquico aí? Que não é fácil e que, por vezes, é muito sofrido. Né? Para um ego mais fragilizado, é muito mais fácil comer do que se dar conta que você está enormemente frustrado.